Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. A exposição das Escrituras hoje será apenas nos versos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Até o momento, nós seguimos a exposição dos versos 1 ao 12. Eu gostaria de inserir na leitura agora, antes do sermão, a leitura desses versos iniciais, do 1 até o verso 14, para que a gente possa relembrar o que nós já vimos, pelo menos na leitura do texto, e assim nos familiarizarmos na sequência do que nós vamos ver agora, a exposição desses dois versos, 13 e 14. Então, passamos a leitura a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque vês tu o ardeiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não dê aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pedras, para que não as pisem com os pés, voltando-se-vos para a sério. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois tudo que pede, recebe, que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por ela. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante agora da Tua palavra que será pregada. Rogamos pela iluminação do Teu Santo Espírito, como aquele que nos fala, como também aqueles, ó Deus, que serão os Teus ouvintes. Na verdade, ó Deus, todos nós estamos prestes, como ouvintes, ó Deus, a receber a Tua palavra. Não seja um homem falando conosco, mas seja, ó Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus, o nosso Redentor Jesus, instruindo e nos alimentando, ó Deus, com a Tua palavra. Assim, ó Deus, esperamos do Senhor e rogamos pela Tua misericórdia agora, para que, ó Deus, o Senhor demonstre o Teu favor e a Tua graça a nós, quando, ó Deus, o Senhor proferir a nós as exortações e admoestações que necessitamos. É o que te pedimos, e é o que esperamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida é feita de dois caminhos. E a pergunta que vai nortear o que nós temos de tratar nos versos 13 e 14 é: qual desses caminhos você tem seguido? E basicamente, a definição desses dois caminhos se dá pelo caminho ou o mais fácil ou o caminho mais difícil. E essa é a definição que o nosso Senhor Jesus está dando nesses dois versos. Os versos 13 e 14 aqui, eles nos ensinam que Deus nos tem julgado desde a fundação do mundo. Esses dois caminhos, eles estão muito bem definidos, muito bem estabelecidos, sem qualquer remediação disso, ou qualquer situação que reverta isso, desde inclusive lá de Gênesis capítulo 2, quando nós temos o pontapé inicial deste julgamento que Deus faz de todas as coisas. E na verdade a gente pode considerar que, se o capítulo 7 ele trata aqui, nessa terceira sessão do Sermão do Monte,
o terceiro aspecto que envolve o reino de Deus quanto ao juízo de todas as coisas. Então os versos 13 e 14 começa, vamos dizer, uma subseção que trata não agora como nós devemos agir com a responsabilidade de julgar uns aos outros, mas agora a partir do verso 13 até o final, até o verso número 27, nós temos agora o nosso Senhor Jesus tratando do modo como Deus nos julga. O modo como Deus, Ele trata todas as coisas. E repito, mais uma vez, para que isso fique claro para todos nós. Deus julga todas as coisas, desde a fundação do mundo. Deus estabelece o seu julgamento, inclusive, como é claro, e repito mais uma vez, desde lá de Gênesis 2, os versos 16 e 17, quando Deus proferiu exatamente, quando estabelece ali o chamado pacto das obras com os nossos primeiros pais, Ele estabelece ali esses dois caminhos. O mundo, meus irmãos, ele está sendo julgado, e o modo como Deus nos fala desse julgamento é estabelecido aqui de duas entradas e também de dois caminhos apenas. E veja aqui que não se trata, meus irmãos, de escolher um ou outro, como inclusive é muito comum entre o fato de que na moda agora muitos pregadores têm estabelecido esse conceito de dois caminhos ou duas entradas, como se nós, ou os seres humanos, tivéssemos opção de escolher qual destes dois caminhos nós queremos seguir. E obviamente, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus está anulando a nossa responsabilidade, e muito menos Deus está anulando a nossa liberdade de consciência, que é algo, vocês sabem muito bem disso, é algo bem distinto do que vem a ser o chamado livre-arbítrio. São duas questões totalmente distintas, mesmo que elas estejam relacionadas ou correlacionadas. Mas entenda que no aspecto que envolve o julgamento de todas as coisas, o que Deus está aqui nos mostrando, ou melhor dizendo, o que o nosso Senhor Jesus está aqui nos dizendo, é que você está seguindo um destes caminhos. Ele está, na verdade, apontando aqui para uma realidade. Portanto, a pergunta, eu imagino que a pergunta que nós devemos colocar não é para onde você vai, e sim para onde você tem seguido. Esse é o ponto que envolve esses dois versos. Qual tem sido a sua estrada, ou por onde você entrou, e por onde então você seguirá nesse destino final? A porta que você entrou é o caminho pelo qual você vai seguir. Não tem como você pegar a atalho e tentar pular para o outro lado e simplesmente pegar a outra via contrária. Mas o que o nosso Senhor Jesus está nos mostrando é: ou você, e é esse o sentido inclusive que se aplica a ideia de porta, ou você volta do zero, volta de onde então você parou, retorne e pegue a porta, entre pela porta, comece do zero. Repito, esse é o sentido que se aplica no que diz respeito à entrada para a salvação, ou a entrada para o reino de Deus. Isso vai ficar muito claro nas palavras do nosso Senhor Jesus, quando Nicodemos inclusive pergunta, aliás, a pergunta não está registrada em João capítulo 3, porque o nosso Senhor Jesus, ao que nos parece ali, ele antecipa a pergunta que está no coração de Nicodemos. Nicodemos faz meio que uma bajulação ao nosso Senhor Jesus, dizendo que reconhece que ele é mestre em Israel, que as maravilhas, os prodígios que ele faz, nunca ninguém tinha feito, e os ensinamentos que ele estava entregando ao povo de Israel, obviamente nenhum outro havia entregado. Mas o nosso Senhor Jesus então diz para ele que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Pressupõe que a linguagem é a mesma que é aplicada para a ideia de entrar pela porta. Ou seja, se você não começar do zero, se você não ir para o ponto inicial, por exemplo, pressupõe a ideia de humilhação. Isso inclusive também, que reforça muito bem esse preceito, quando no início do Sermão do Monte, as primeiras palavras inclusive do Senhor Jesus foram a ideia de entrada, de um portal do reino de Deus. E qual é o portal do reino de Deus? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Recomece do zero. Abstenha-se de tudo aquilo que você considere como tendo como maior valor na sua vida, e recomece do zero. Então veja, qual é o contexto aqui das palavras do nosso Senhor Jesus nesses versos 13, inclusive dos versos 13 até o verso 27. Rapidamente aqui nós precisamos lembrar o
que o nosso Senhor Jesus ele pregou desde o início desse sermão? Primeiro, quando aqui Jesus ele apresenta o caráter do reino de Deus, como nós vimos no capítulo 5, quando ele vai nos mostrar que este é um reino totalmente diferente dos reinos deste mundo. O reino do nosso Senhor Jesus não está limitado a fronteiras terrestres, não está limitado às características culturais e sociais de um povo, não está limitado a nada que diz respeito àquilo que nós entendemos por reino, na nossa perspectiva humana. O reino do nosso Senhor Jesus vai além de tempos e vai além da cronologia. O reino de Deus é de natureza espiritual e não material. E todos aqueles que fazem parte dele são imbuídos dos elementos, a gente pode até dizer de virtudes, deste reino no seu coração, reino que manifesta no coração. Segundo, quando Jesus nos mostra que uma vez tendo recebido essas virtudes, essas insígnias deste reino no seu coração, agora nós somos chamados a viver de conformidade com os preceitos deste reino. Antes de entrar nele, nós precisamos mostrar ao mundo que não somos mais cidadãos deste reino, que pode se considerar reino mundano, mas aqui nós somos chamados a não mais agir e viver para nós mesmos, porque agora nós somos diferentes e a nossa vida é de conformidade com este reino. A nossa conduta, seja ela religiosa, social, pessoal, cultural, seja o que envolve todas as esferas da sua vida, não segue mais um padrão mundano, mas está sob a ótica da lei de Deus e desse reino. Essa é a segunda seção que envolve todo o capítulo 6. Agora, quando a gente chega no capítulo 7, e se me permite lembrar, o que vai resumir toda a ideia que envolve essa terceira seção que pressupõe o julgamento, é o verso 12. O verso 12 aqui nós temos a impressão de que Jesus ele teria talvez terminado o sermão do monte. Olha o verso 12 que nos diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Parece que nosso Senhor Jesus dá a ideia de que ele está encerrando o sermão do monte. Essas palavras são conclusivas aqui. Na verdade, meus irmãos, quando aqui nós chegamos então no verso 12, para entrar no verso 13, o que nós temos aqui nas palavras do nosso Senhor Jesus é apenas um efeito provocativo. Nós temos aqui um recurso que é usado, e isso não é fácil de se fazer quando se prega o sermão, e a gente vê que o nosso Senhor Jesus fez isso com toda a precisão e perfeição de um mestre perfeito, mas na verdade esse efeito que o pregador usa de dar a ideia de que ele terminou o que ele tinha que falar, mas na verdade ele tem algo a mais a acrescentar, ou algo a mais a nos chamar a atenção. É como se ele concluísse o preceito do que está estabelecido. E o que Jesus quis fazer realmente foi provocar este efeito na mente dos seus discípulos, porque entre o verso 12 e o verso 13 é como se tivéssemos aqui uma pausa. Quando eu digo pausa, eu pressuponho a ideia aqui de que Jesus provavelmente deixou os seus discípulos em um momento de silêncio quando termina aqui no verso 12. Esta é a lei e os profetas. Você imaginar, por que eu estou colocando esse ponto? Você imaginar que o nosso Senhor Jesus, ele descreveu o que é exatamente o reino de Deus. Ele descreveu com toda a precisão, perfeição, o que é exatamente alguém que faz parte do reino de Deus. E eu imagino que os que estavam ouvindo o nosso Senhor Jesus em toda essa descrição do que vem a ser o reino de Deus, trouxe a eles provavelmente uma perturbação no seu coração, porque imagino que eles foram confrontados com algo que no homem natural, nos esforços humanos por si mesmo, alguém não consegue entrar no reino de Deus, conforme o que Jesus instruiu. Qual é o grande problema que o nosso Senhor Jesus expõe, inclusive desde o início do Sermão do Monte? E você vai perceber que em nenhum momento ele usou uma palavra aqui, não que nós não devamos usar, temos que usar, mas em nenhum momento o nosso Senhor Jesus ele usou a palavra aqui, talvez, pecado, transgressão. Essa é uma expressão muito comum dos profetas da antiga aliança, quando eles falavam de pecados, transgressão, sempre batendo nessa mesma tecla, com um tom, se me permite aqui usar essa palavra, mas com um tom extremamente pessimista. Os profetas do Antigo Testamento pregavam com pessimismo, e se me permite a ideia de um pessimismo aqui santo.
que é outra coisa que é difícil de nós aplicarmos no que diz respeito à instrução das Escrituras para os nossos dias. Mas Jesus deixa o coração dos seus discípulos com uma baita de uma interrogação, quando ele termina dizendo: tudo que vocês ouviram é a lei dos profetas. Ou seja, ou vocês vivem assim, ou vocês tenham isso como reino de Deus, ou vocês vivem de conformidade com esse padrão que eu instruí vocês, ou vocês não vão entrar e não vão fazer parte do reino de Deus. Ponto. E eu imagino então que essa provocação do nosso Senhor Jesus é quando ele estabelece essa ideia de pausa, que eu acabei de exemplificar, quando provavelmente vem uma pergunta na mente dos seus discípulos. Ok, ouvimos tudo isso que o nosso Senhor Jesus disse, vejam que doutrinas maravilhosas, vejam que palavras maravilhosas, mas e agora? O que farei após ouvir as palavras de Cristo? Onde está o caminho agora para este reino? Imagino que essa tenha sido a pergunta que eles estavam fazendo no seu coração, talvez até conversando um com o outro, não sei. E agora? O que faremos? E agora, onde encontrar o caminho para este reino? Qual é a entrada dele? Onde fica a entrada desse reino? E aí eu imagino que para nós é a mesma pergunta no que diz respeito aqui a tudo que nós ouvimos sobre o caráter desse reino, os preceitos desse reino. E aí nós somos confrontados com a mesma pergunta: o que eu devo fazer daqui em diante? Eu devo fazer como muitos fazem? Me contentar com as belas palavras que foram ditas pelo pregador? Devo apenas admirar o que foi pregado e cruzar os braços? Deveríamos, pensando agora em todos nós aqui, deveríamos apenas elogiar o sermão do nosso Senhor Jesus pela singularidade, pela autenticidade em suas palavras, como muitos fazem quando vêm rotineiramente aos cultos, nos domingos, talvez nas quartas-feiras, quando vêm. Jesus deixa claro a nós que ele não quer elogio do que ele mesmo tem nos ensinado. Ele não quer que você elogie as palavras que ele tem instruído a você de domingo a domingo. Como alguns fazem, às vezes na porta da igreja, quando é comum nas nossas igrejas, alguém gostou de ouvir um bom sermão, porque não é tão bom assim. O melhor sermão que você tenha ouvido, nem de longe, você pode considerar como sendo um bom sermão. E alguém aperta a mão do pregador e diz: gostei do sermão, muito bom o seu sermão hoje. Não é isso que o nosso Senhor Jesus espera de mim e de você quando Ele faz essa pausa e Ele nos deixa com essa baita de interrogação, quando agora o nosso Senhor Jesus, o que Ele está simplesmente exigindo, Ele vai exigir dos seus discípulos, dos seus verdadeiros ouvintes, que pratiquem aquilo que ouviram. Aliás, meus irmãos, me permita aqui considerar um ponto que é de extrema importância. Isso vem sendo exposto em todas as palavras de Jesus aqui neste sermão, do capítulo 5 até o 7, até o final do capítulo 7, e Jesus nos deixa claro que o sermão não se limita apenas às belas palavras que são estabelecidas de tudo que vem, do que venhamos conhecer sobre o ser de Deus, sobre a pessoa dele, sobre a vontade dele, sobre tudo aquilo que ele estabelece, mas o que basicamente nós podemos perceber como característica aqui do sermão do monte é que esse sermão ele é prático. Ele é prático. Veja, ele é doutrinário, profundamente teológico, mas a boa teologia que provém das Escrituras, ela nos leva à prática. Esse é o sentido de entrar e seguir pelo caminho. E não se trata de ativismo religioso, se trata da vivência espiritual de todos os preceitos desse reino. Nós precisamos tomar muito cuidado quando se trata do significado do que vem a ser a vida cristã. O cristianismo, meus irmãos, não é um pensamento teórico
mas é um modo de vida a ser vivido. Senão o cristianismo não faz sentido nenhum para nós, e infelizmente muitos têm abraçado a religião cristã, movidos exatamente pela sua teologia, apenas por causa da sua beleza, essa sistematização, podemos assim dizer, teórica. Deixa eu fazer um adendo no que diz respeito até o que envolve os nossos símbolos de fé. Os nossos símbolos de fé não foram escritos apenas para sistematização e organização de dogmas por si mesmo. Aqueles homens passaram quase 7 anos, 8 anos dentro, enclausurados naquela abadia lá em Westminster, no meio de uma guerra civil. Não foi para simplesmente sistematizar um pensamento filosófico, ideológico para aquele tempo, mas eles pensaram e escreveram aquelas palavras de uma forma extremamente prática, não apenas do que você deve dizer, do que crê, mas também do que você vive. É assim que a gente tem que ler, inclusive os nossos catecismos, a nossa confissão. É com essa perspectiva que a gente tem que vir para o dia do Senhor, no culto, quando a gente vai ouvir a pregação da palavra e adorar o Senhor. Orações públicas, leitura das Escrituras e também com os nossos hinos. Faz muita diferença, se me permite considerar ainda esse ponto, faz muita diferença quando a gente vem para o culto ou os cultos, quando alguém vive realmente o reino de Deus e o modo como ele canta, e o que ele canta é diferente de quanto aqueles que são apenas religiosos. É diferente. Por mais bonito que uma igreja possa cantar. Infelizmente, nós temos vivido um momento em que muitos têm abraçado apenas essa perspectiva religiosa da sua estética, apenas da sua estética, e Jesus agora está mostrando que não é isso que ele quer. Cristãos que são movidos apenas por serem levados, inclusive no meio reformado, no meio da igreja presbiteriana, muitos, inclusive jovens, que eles abraçam, podemos assim dizer, a religião cristã, movidos exatamente com essa perspectiva de empolgação, de emoção, da beleza daquilo que é exposto nas Escrituras. Acha apenas bonito o que está na Bíblia, mas não vive. Portanto, qual é o significado mais nítido que nós podemos ter aqui de um cristianismo genuíno? Essa é a palavra-chave aqui. A estreiteza da sua entrada e o quanto o seu caminho é apertado. A essência dos versos 13 e 14 não está nem no espaço largo, nem no caminho largo e espaçoso, mas ele se concentra exatamente nessas duas palavrinhas chaves: estreiteza e dificuldade. Isso resume muito bem o que é a perspectiva da vida cristã, de forma bem clara e prática. A pergunta que eu acho que você deveria fazer nesse momento é: onde você irá encontrar o nosso Senhor Jesus? No caminho mais fácil ou no caminho mais difícil? A coisa que mais deveria te incomodar todos os dias é essa pergunta: onde eu encontrarei o nosso Senhor Jesus? E infelizmente, em nossos dias, uma grande multidão, veja, eu estou dizendo isso com base nas Escrituras, eu não digo isso com base em alguma estatística estabelecida pelo IBGE. A estatística que está estabelecida pelo nosso Senhor Jesus nos versos 13 e 14 nos aponta exatamente, com precisão, quantos seguem o caminho difícil e apertado e quantos seguem o caminho largo e espaçoso. Ou seja, olha aí a estatística que é perfeita, quando o nosso Senhor Jesus está dizendo: muitos têm seguido pelo caminho largo e espaçoso. Uma grande ideia por muitos aqui pressupõe a mesma ideia, que se você voltar apenas para que você tenha essa comparação dos termos que são aplicados aqui, está no português obviamente, mas na tradução lá do grego para o português, a expressão as multidões, o verso 1 se conecta agora nesse momento com os versos 13 e 14. Você percebe a importância de nós não... De novo, deixa eu fazer uma observação que não está aqui no esboço, mas essa observação é importante. Os versos 1 e 2 estão conectados com agora os versos 13 e 14.
exatamente por causa dessa ideia de que colocou-se uma espécie de uma conclusão parcial no verso 12, e se segue o versos 13 e 14 como se recomeçasse, ou um segundo ponto do sermão do nosso Senhor Jesus. E aqui os versos 1 e 2, olhe bem, vendo Jesus às multidões. Como é bom ter a igreja cheia de membros. Como é bom ver todas essas cadeiras cheias de pessoas em determinados domingos. Como é bom quando uma igreja, uma membresia, o hall de membros dela, da igreja visível, tem 800, 1000, 2000 membros. Megas igrejas, se não me falha a memória, parece que a maior, que ainda é a maior congregação no mundo, se não me falha a memória, é a igreja do Evangelho Pleno na Coreia do Sul, lá em Seul, que é a igreja do Bon Yoshu. Se não me falha a memória, eles já devem ter lá os seus 600 mil membros, não sei. Há um tempo atrás estava na faixa dos seus 500. É o que é 100 mil, né? A mais. Enfim, como é bom você ter uma grande multidão ouvindo as suas pregações. Mas, meus irmãos, é interessante ver que o nosso Senhor Jesus, os versos 1 e 2, quando diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, o verso 2 está nos dizendo o seguinte, Jesus não está preocupado com as multidões, Jesus está focando a sua atenção nos seus discípulos. Entenderam isso aqui? Jesus não está preocupado com a quantidade de gente que está lá para ouvir o que ele tem para falar. Mas Jesus está preocupado, Jesus está interessado, Jesus foca todo o seu esforço de ensino e instrução do que ele tem para dizer sobre o reino dele para os seus discípulos. E os versos, volte agora, versos 13 e 14, quando ele foca exatamente nos seus discípulos. Entrai pela porta estreita. Há meio que um paralelismo entre o verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, o verso 14 também, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. É quase que um paralelismo, é uma aparente contradição de uso de expressões, mas que aplicam o mesmo princípio. Jesus está dizendo a mesma coisa. Volte de novo ao que diz respeito, para até que a gente não perca aqui a referência e do que deve ser aplicado, no que diz respeito à entrada e o caminho que é largo e espaçoso, porque isso aqui também é importante, apesar de ser considerado nas palavras de Jesus não o principal, mas nós precisamos ouvir, porque Jesus considera isso. Quando aqui, meus irmãos, Jesus está nos mostrando que o caminho que conduz para a perdição é bem largo, bem espaçoso, porque exatamente uma grande multidão passa por ela. Para que você entenda essa ideia da largueza desse caminho, é como se, eu vou dizer algo aqui que é simplório até demais na ilustração, mas é para que você entenda. Quanto mais aumenta o número de quem passa por esse caminho largo e espaçoso, mais ele vai aumentando, mais ele vai se estendendo. A demanda aumenta, então tem que aumentar a estrada. Não é assim? A gente está desejoso de duplicar a BR-364 da quantidade de caminhões, carros pesados que estão circulando aqui por causa da Transpacífico. Vamos ter que duplicar. A ideia é essa. Vai aumentando. Aumenta o número. Vai aumentando. Aumentou, mas vai aumentando. Em outras palavras, os modismos, todo tipo de ideia, conceito de pensamento, estilo de vida, todo tipo de desejo, intentos do coração, que vão se inovando e renovando das facetas mais diversas possíveis, que são inimagináveis, pelo menos para os nossos dias, do que virá daqui 20, 30, 50 anos. É nesse sentido que ele está falando, é como se não tivesse fim a quantidade e a diversidade, entre aspas, a riqueza das coisas mais mirabolantes que o ser humano pode pensar, idealizar para satisfação do seu próprio ego, para satisfação de si mesmo, para a idolatria do seu próprio coração. Por isso largo e espaçoso. Mas tem um detalhe, é um único detalhe. E veja, quantos vão à igreja
pensando exatamente nesse caminho largo e espaçoso. E acham que no caminho largo e espaçoso vão encontrar o nosso Senhor Jesus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não vão encontrar o nosso Senhor Jesus nesse caminho. E por isso que esse caminho, exatamente pelo fato de você, se você está nesse caminho, exatamente pelo fato de você não encontrar o nosso Senhor Jesus lá, significa que esse caminho conduz à perdição. Simplesmente porque lá não está Cristo. Você continuará perdido, porque o nosso Senhor Jesus não pode ser encontrado no caminho espaçoso e largo. Ele só pode ser encontrado no caminho estreito. Ou seja, passar um por vez, um de cada vez. Esses dois caminhos, eles e as suas respectivas entradas, vejam que eles representam o quê? Primeiro, o caminho estreito é por si mesmo integralmente, totalmente estreito. E o que quer dizer aqui isto? Esse caminho ele não começa espaçoso e aos poucos ele vai se tornando estreito. Eu estou dizendo isso porque é exatamente essa mentalidade dos dias de hoje, no que diz respeito à evangelização, pregação do evangelho e a forma como as pessoas elas são iludidas a fazer parte da igreja. Esse é o conceito, e Jesus já de imediato está como se já prevendo exatamente o que vai acontecer com a sua igreja no decorrer da história, onde por longos e longos períodos da história, sempre esses falsos pregadores irão dizer: venha porque é largo e espaçoso, e aos poucos ele vai, e você vai se acostumando, ele vai afunilando, ele vai abrandando, superficializando a pregação da palavra, e não diz de fato o que é a verdade. E ele está dizendo, ou está nos mostrando, do início ao fim, este caminho integralmente ele é estreito, ele é apertado, ele é difícil. Acham que ela começa de forma espaçosa e aos poucos vai se tornando difícil? Não, não é isso. Ou como se a vida cristã começasse de forma mais fácil e aos poucos ela vai se tornando um pouco mais complicada. Veja que, repito, é esse tipo de mensagem que muitos evangelistas e pregadores estão dizendo no nosso tempo. Eles têm dito às pessoas que o evangelho é algo fácil e que aos poucos talvez isso vai se tornando difícil. Entenda, meus irmãos, que a vida cristã ela é do início ao fim, desde o começo, desde o primeiro momento em que nós entramos por essa porta, vai ser sempre estreito e difícil. É difícil desde a sua entrada. Por isso que Jesus ele disse primeiro: entrai pela porta estreita. Porque se nós ouvimos que a vida cristã começa com largos passos e com muita facilidade, então a porta estreita desaparece. E isso, perceba a seriedade disso, isso compromete terrivelmente a verdade do evangelho. A porta aqui, meus irmãos, tanto é estreita porque é difícil de passar, como também é uma entrada exclusiva, é uma entrada individual, só passa um de cada vez. Da mesma forma que inclusive as pessoas precisam passar pela catraca eletrônica do metrô. Antigamente era eletrônica, mas ainda assim existia, era um por vez. E de fato, não está errado aqui afirmar que a salvação realmente, indiscriminadamente, ela é individual. Não depende dos seus pais, me permita me dirigir agora aos filhos. Não depende dos seus pais que você possa passar por essa porta estreita, porque tem que passar um por vez. Por que passar um por vez? Você quando vai para o aeroporto, eu passei por isso, eu tive que tirar até os meus sapatos e colocar a minha camisa para fora da calça. O aeroporto de Guarulhos. A impressão que eu tenho é que é o mais vigiado do Brasil, é o mais movimentado talvez do país. Pela primeira vez no retorno para casa aqui, tive que arrancar o sapato, e eu ainda olhei como e de forma muito veemente, mais incisiva, o oficial disse: Senhor, por favor, tire os sapatos. Como quem diz, eu estou sendo muito claro, se você não tirar, não me obedecer, você não vai viajar, você não vai. Ainda pode ser detido e preso.
por desacatar a autoridade ou por suspeitar de alguma coisa errada. É como exatamente passar um por vez, um de cada vez no detector. Qual é a ideia de passar pela porta estreita? Como imaginemos aqui no nosso contexto esse detector aí. Você é ou não aprovado para entrar no reino de Deus? Essa é a pergunta. Ali é o processo, o início. Por que ela é estreita e difícil? Tanto as dificuldades da vida cristã, mas nosso Senhor Jesus, lembre o contexto do capítulo 7 de novo. O contexto envolve aqui o julgamento de todas as coisas, o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre tudo o que pensamos, falamos e fazemos. A porta estreita aqui pressupõe que tudo desde o início está sendo contabilizado por Deus, quando nós seremos julgados por Ele no grande dia do Senhor, um julgamento que será pessoal, um julgamento que será individual. Ninguém vai poder responder por você. Você também não vai poder responsabilizar outras pessoas. Inclusive, isso é muito claro, como bem disse o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 5, quando ele vai nos dizer: cada um levará o seu próprio fardo. Agora considere o ponto B do verso 13, quando Jesus convida os seus discípulos a entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos passam por elas. Palavras claras do nosso Senhor Jesus. O que isso significa? Simplesmente que para você entrar pela porta estreita, deve primeiro deixar as coisas mundanas da sua vida, deixar para trás as coisas do mundo, deixar para trás as multidões da qual caminhavam com você para a perdição, as muitas pessoas que seguem o mundanismo. O crente é um indivíduo que começa a sua vida cristã rompendo com o mundo, rompendo com as multidões deste mundo e com todo o sistema de vida deles. Porque, meus irmãos, não será possível conciliar as duas coisas. Porque a partir do momento que você entra pela porta estreita, você se torna uma pessoa diferente, excepcional e totalmente distinta destas multidões que seguem o caminho do mundanismo. Repito, pessoas agora como indivíduos, individualmente somos tratados como pessoas totalmente distintas, excepcionais, diferentes do que é o padrão do mundo. Esse é o primeiro ponto que nos torna aqui seguir um caminho da vida cristã, uma perspectiva apertada e difícil. No mínimo você será tratado como um estranho no meio dessas multidões. Em outras palavras, entenda uma coisa: a vida cristã nunca foi e nunca será um modo fácil de vida, e muito menos, meus irmãos, será um estilo de vida popular. Nunca foi e nunca será. Para as multidões que seguem o rumo da perdição, a vida cristã, no mínimo, como eu disse, é uma coisa estranha, é uma coisa sinistra e é realmente difícil de engolir. Segundo lugar, em certo ponto, as palavras do nosso Senhor Jesus agora no verso 14 nos faz aqui deparar com uma outra dificuldade. O mais difícil do que simplesmente ter que abandonar o mundo, os outros, o mundanismo, as multidões, mais difícil ainda, meus irmãos, é para nós o caminho estreito, porque não apenas o abandono das coisas deste mundo, mas também devemos abandonar em nós mesmos o mundanismo que está impregnado no nosso coração. E essa é a parte mais difícil, essa é a parte mais apertada, e é exatamente um incômodo, a dificuldade da vida cristã, e o caminho sendo estreito, porque nós vamos ter que lidar todos os dias na nossa vida com o fato de que temos que renunciar a nós mesmos, o mundanismo impregnado em nós mesmos. Isso é difícil, porque instintivamente ou naturalmente agimos como mundanos. Faça uma retrospectiva da sua vida há de 2, 3 dias, 4 dias atrás, e você vai ter a prova disso.
como nós somos mundanos. Nas coisas mais simples, nós comemos como mundanos, bebemos como mundanos, festejamos como mundanos. E o que mais ainda, e deveria, ser estranho para nós, é que quando uma instrução nos lembra, nos admoesta de que se você vai fazer uma festa, tem que ser distinta do mundo, do padrão mundano, nós arrepiamos, estranhamos e achamos que isso não tem nada a ver. Porque você já está acostumado com isso, esse é o seu padrão cultural, das convenções, do modo de vida que você tem. Por isso é difícil. Ninguém por instinto consegue deixar de pecar. E é por isso que também, neste aspecto, a vida cristã se torna difícil. E agora, qual é a perspectiva do mundo em relação ao cristianismo bíblico? Qual é o padrão de vida que é estabelecido aqui? É um padrão de vida muito apertado, muito estreito. E o que mais incomoda o mundo é um padrão de vida com muitas exigências. São tantas exigências que a nossa liberdade, na perspectiva mundana, ela se perde. Ninguém quer perder a liberdade. Ninguém quer perder a vontade de fazer o que bem entender e o que bem quer. Mas a verdade é essa. São tantas exigências que a nossa liberdade se torna cada vez mais difícil e limitada. E quem disse que em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Adão tinha liberdade para fazer o que bem entendesse? Quando o nosso Senhor Jesus disse para ele: você é livre para comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está claro nas Escrituras o que significa essa liberdade estabelecida no padrão do reino de Deus. E aqui, meus irmãos, está o contraste do que vem a ser um caminho espaçoso, em contraponto ao caminho estreito, quando é uma entrada onde cabe de tudo e sempre tem espaço para mais alguma outra novidade. No caminho espaçoso não há limites, não há restrições, não há muitas exigências. Se possível, não há nenhuma exigência, a não ser fazer o que você bem entender do seu coração, que é o oposto do que nos é proposto no jardim do Éden. O que Satanás propõe aos nossos primeiros pais quando ele diz: coma da árvore do conhecimento do mal, porque vocês serão iguais a Deus? Ele está distorcendo uma verdade do preceito de liberdade que Deus havia dado a Adão, quando ele disse: você é livre para fazer o bem, para obedecer a mim. E Satanás vem e diz: não, você não é livre, você é escravo. Você pode ser livre se você se desvincular dessas restrições, dessa vidinha limitadinha aí. Tem que obedecer a lei de Deus. Faça o que você bem entender e você será igual a Deus, porque Deus faz o que Ele bem quer. Está implícito nas palavras de Satanás dizer que Adão e Eva estavam ali sendo tratados como marionetes nas mãos de Deus, e que Deus, por causa disso, era perverso. Não é esse o argumento que os anticristãos usam conosco quando diz que Deus é mau, quando nos restringe e ainda nos dá sofrimento? Satanás sempre colocará uma novidade atrás da outra, para exatamente nos dizer: a vida é ilimitada, faça o que você bem quiser, siga nessa estrada, porque ali cabe de tudo e um pouquinho mais. É um caminho espaçoso porque te dá uma ampla liberdade de pensar, agir e falar do modo como você bem entende. E aqui, meus irmãos, as pessoas em geral têm pensado, idealizado esse tipo de cristianismo amplo, espaçoso e livre de amarras, de restrições. E aí, como exemplo disso, quando tem se preferido um modelo de igreja que seja mais sensível às pessoas, que seja mais aconchegante, tanto em sua estrutura física como em sua mensagem ao coração das pessoas. Um cristianismo aconchegante, que não deve tocar em determinados assuntos, porque isso incomoda o coração das pessoas, e elas não saem da igreja. A velha e ultrapassada teologia, que deve ouvir isso essa semana, de
pastor. As palavras deles foram exatamente essa para uma pessoa que exortou, que inclusive repreendeu, dizendo que ele estava ensinando heresia. E ele vira para essa pessoa e diz: a velha e ultrapassada teologia deve dar lugar à geração profética, com as suas novidades, que traz, aconchega. Essas expressões que eu estou usando, eu ouvi essa semana, eu não coloquei no sermão aqui aleatoriamente. Que dá espaço para as pessoas serem recebidas, amadas, para receberem uma mensagem mais leve possível. Porque uma igreja não deve julgar, mas deve acolher as pessoas. E é com esse discurso que as megas igrejas estão surgindo, com grandes franquias que abrem suas filiais pelo mundo afora. Adentro bem rápido aqui. Não estou dizendo que igrejas com mais de 1.000 membros, 2.000 membros, não possam existir dentro de um padrão que existe. Poucas, né? Mas existe. Nós conhecemos na história dos grandes avivamentos momentos em que igrejas superlotaram de pessoas crentes que se converteram, se arrependeram dos seus pecados desesperadamente, como foi na época do século XVIII com Jonathan Edwards. Quase a cidade inteira da qual ele era pastor, a cidade inteira abarrotava os cultos da sua igreja. Durante 15 a 20 anos isso aconteceu. Mas, meus irmãos, o padrão nos nossos dias de megas igrejas tem sido esse que nós estamos vendo aqui. Agora veja o que diz um pastor da velha e ultrapassada teologia, e velha mesmo, ultrapassada teologia, sobre as palavras do nosso Senhor Jesus em relação à porta estreita e o caminho apertado. Olha o que ele diz, e essas palavras foram ditas no século XVII. Ele diz o seguinte: a porta estreita e difícil de ser encontrada e de atravessar, como uma passagem entre dois rochedos. Deve haver um novo coração, um novo espírito, e as coisas antigas devem ser deixadas para trás. A disposição da alma deve ser mudada e os hábitos e os costumes antigos devem ser abandonados. Tudo aquilo que temos estado fazendo deve ser refeito. Devemos nadar contra a correnteza e toda a oposição deve ser combatida e destruída, aquela que está no nosso interior e que está fora de nós. E é mais fácil colocar um homem contra o mundo do que contra si mesmo. No entanto, isso deve ocorrer na sua conversão, no início de tudo. Em uma porta estreita, devemos nos humilhar para poder passar. Devemos nos tornar tão pequenos como as crianças. Os pensamentos orgulhosos devem ser suprimidos. Devemos nos desnudar, nos anular, abandonar o mundo e tudo o que éramos antes. Devemos estar dispostos a desistir de tudo pela nossa atração a Cristo. E ele continua dizendo: não estaremos no céu logo que atravessarmos a porta estreita, nem em Canaã assim que tivermos que cruzar o Mar Vermelho. Na verdade, precisamos atravessar o deserto, viajando por um caminho estreito, cercado pela lei divina, que é excessivamente extensa e torna o caminho estreito. A personalidade deve ser negada, continua dizendo. O corpo mantido sob controle e as corrupções dominadas. As tentações diárias devem ser resistidas e os deveres devem ser executados, mesmo aqueles que vão contra nossas inclinações. Devemos suportar as situações difíceis, lutar em nos afligir, vigiar em todas as coisas e caminhar com cuidado e circunspeção. Iremos atravessar muitas tribulações. Será um caminho cercado por espinhos, abençoado por Deus, mas cheios de dificuldades. Os corpos que carregamos, cheios de corrupção, dificultam a prática do nosso dever, mas à medida que o entendimento e a vontade crescem, esse dever se torna mais firme. Para ilustrar melhor as palavras do nosso Senhor Jesus, eu quero que você imagine que nós estamos diante de um grande
de uma grande e terrível catástrofe. Não temos muito tempo, senão de alguma forma encontrar um abrigo, algum socorro. Não há então outra saída senão você entrar em um abrigo onde você não poderá levar nenhuma bagagem, nenhum pertence pessoal, porque esse lugar é muito pequeno, muito apertado, e precisa salvar o máximo de pessoas possíveis, porque muitos não vão se salvar. Você só poderá entrar com a roupa do corpo. Não há tempo para você pensar em que tipo de pertence você vai levar. Não há tempo para levar nada. Como nesse abrigo, você não poderá também ter nada ali dentro. Assim é a ideia aqui de uma porta estreita, de uma entrada, de um pequeno e apertado abrigo, onde você não poderá levar nada e ainda ter de suportar o calor, o desconforto e a escuridão. Todo esse aperto e renúncia de suas coisas lhe levarão à salvação da sua vida. Se seguirmos nessa ilustração aqui hipotética, a estatística então do nosso Senhor Jesus aplicado nesses dois versos, podemos deduzir aqui, meus irmãos, com toda certeza, que apenas pouquíssimas pessoas teriam coragem de deixar tudo para trás e correr para esse abrigo para salvar a sua vida. Poucos vão ficar dentro desse abrigo, não porque ele é pequeno, mas poucos entrarão nesse abrigo porque muitos não querem salvar a sua vida em detrimento das coisas da qual ele se agarra. E é isso que o nosso Senhor Jesus realmente está dizendo. Poucos serão movidos pelo Espírito Santo a se humilhar e a renunciar sua vida terrena para entrar neste abrigo espiritual que irá salvar a sua vida da perdição. Há de convir comigo, meus irmãos, que é uma burrice sem tamanho ou uma insanidade impensável quando um indivíduo não se salva porque ele não quer deixar sua casa, os seus pertences. Mas por que elas agem desta forma? Por que elas agem com esta irracionalidade? Meus irmãos, simplesmente porque não há nenhuma racionalidade, não há nenhuma inteligência no pecado. E o pecado é algo inevitavelmente e irreversivelmente irracional, louco, sem consequências, livre. Perceberam agora a liberdade? Livre. Na perspectiva mundana, ser livre significa ser inconsequente, livre para fazer o que o seu coração deseja, para carregar tudo o que você gostaria de ter, de fazer, de como viver. E a grande maioria dos seres humanos estão neste caminho, porque naturalmente não se livrarão dele. Eu quero terminar com algumas perguntas a você. Qual foi a entrada que você pegou? Por onde você entrou? Qual é o caminho que você tem seguido? O caminho mais fácil, o mais confortável, que te dá liberdade para fazer o que você bem quiser? Ou será que você foi reconduzido e agora entrou pela porta estreita e tem seguido pelo caminho que te limita a vida de pecados? Qual o caminho que você tem seguido? Repito a mesma pergunta que eu coloquei no início do sermão. Qual o caminho que você tem seguido? O mais fácil ou o mais difícil? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Coloque-se. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens te louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para sempre. Amém.